desde a live de ontem, as novidades que a gente tem da edição de ontem até a edição de hoje. E hoje, quinta-feira, como vocês sabem, é dia de responder as dúvidas de vocês, é dia de trazer alguém da Suno Consultoria para falar com vocês que assistem, que acompanham aqui a live das 19 horas do Suno Notícias. Hoje eu estou aqui com o Luiz. Tudo bem, Luiz? Boa noite a todos, boa noite, Eduardo. Obrigadão aí pela sua participação, obrigadão por ceder o seu tempo aí para falar com a gente, para sanar as dúvidas. Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida e estiver acompanhando a live ao vivo, manda aí que a depender da dúvida a gente consegue responder ao vivo. Mas como sempre falo para vocês, né, basta mandar aí nos comentários das lives anteriores ou então nas caixinhas de pergunta, né, que a gente sempre abre nos perfis do Instagram aqui da Suno. E eu hoje, como sempre, a gente selecionou aqui 3 perguntas de vocês para responder na live de hoje. A primeira delas que o Luiz vai responder é uma pergunta bem específica, na verdade, que é como funciona a cobrança de IOF na venda do SNID 11. O SNID 11, para quem não sabe, é um dos fundos aqui da Suno, né? Um dos fundos aqui da casa. Sim. Pessoal, só para contextualizar um pouco, né, sobre esse nome, né, SNID 11, né. Basicamente, o SNID 11 é um fundo de investimento em debêntures incentivadas na parte de infraestrutura, tá? Como o Eduardo acabou de comentar, o SNID 11 é um fundo de gestão de Suno Asset, uma das empresas dentro aqui, né, do Grupo Sul. Os fundos de investimento em debêntures incentivadas, eles têm vários benefícios fiscais, né, tributários como um todo. Um deles que o dividendo que você recebe mensalmente, né, na sua conta da corretora é isento de imposto de renda. E caso no futuro você venda a cota com ganho de capital, você também é isento de imposto. Também tem uma particularidade nesses infras específicos, que basicamente tem a cobrança do IOF. Que o IOF, para quem não sabe, é o imposto sobre operações financeiras. Tá? Então, se caso você compre algum FII infra e venda antes, no caso de 30 dias, 29 dias para trás, você tem a cobrança do IOF, que é um imposto um pouco salgado. Né? Ali, no caso, 96, a cobrança começa em 96% sobre, no caso, o lucro que você tiver dentro do período. A partir de 30 dias, você já não tem nenhuma isenção. Mas é bem difícil alguém comprar um FII infra e talvez vender antes ali desses 30 dias. Tá? Mas, resumindo, seria isso. A cobrança, geralmente, caso aconteça, é feito diretamente ali na fonte pela própria corretora. Perfeito, então, obrigadão aí por sanar essa dúvida. E lembrando que a gente tem também aqui mais outras dúvidas do pessoal aqui. A segunda dúvida de hoje é uma dúvida, acho que é uma dúvida bem específica também, que a pessoa perguntou o seguinte aqui na caixinha de perguntas, né? Para guardar, melhor a caixinha do Nubank ou o Tesouro Selic 2029? Eu acredito que a Acredito pessoa esteja que se referindo ali à reserva de emergência, né? exato. Depende, tá, pessoal, assim, para ser bem honesto, sem conflito de interesse. Caso o valor aplicado seja abaixo de R$ 250 mil, não tem problema estar aplicado na Caixa do Nubank ou no Tesouro Selic 2029 ou 27 como um todo, tá? Agora, caso o valor aplicado seja maior do que 250 mil, eu oriento, né, no caso, está aplicando no Tesouro Selic 2029, comprando, ou Tesouro Selic 2027, comprado pela própria corretora da Nuinvest, né, que está dentro ali do grupo do Banco Nubank. Isso é mais por causa do FGC, que é um fundo garantidor de crédito, que cobre ali, no caso, depósitos até R$ 250 mil, por CPF, tá? E por instituição financeira, com uma limitação de um valor até R$ 1 milhão em 4 anos para poder ser usado. Tá? Então, caso a instituição financeira venha a ter uma liquidação como um todo, se você tiver acima de R$ 250 mil, um exemplo, tem R$ 300 mil aplicados em uma instituição financeira. A instituição financeira vai ser liquidada, você só recebe os 250 mil. Ou seja, você perderia R$ 50 mil. Então, nesse caso específico, se for abaixo de 250 mil, pode ser na caixa do Nubank sem problema algum. Acima desse valor, eu oriento, pelo menos os meus clientes aqui para a sua consultoria, a investir no Tesouro Selic 2027 ou Tesouro Selic 2029 sem problema algum. Tá? Então, o caso vai depender qual é o patrimônio do cliente que ele vai estar aplicando. Tá? Perfeito. E para fechar aí as perguntas de hoje, a pergunta que eu acho que é bem complexa, envolve muita coisa, mas acho que tem bastante a ver com o pessoal que acompanha a gente aqui, né, que fala sobre dividendos, que fala sobre ações. Ele perguntou assim: existe algum país melhor do que o Brasil para comprar ações de dividendos?
É uma pergunta um pouco complexa, vão ter várias pessoas, investidores que vão ter uma opinião diferente da minha, não estou dizendo que eu vou estar certo ou errado, mas se a gente for para analisar dados, números, o país que mais paga dividendos, né, assim, que empresas pagam dividendos, é os Estados Unidos. No ano passado, em 2023, né, assim, as empresas que totalizaram o pagamento de dividendos passou 600 bilhões de dólares. O segundo país no ranking, né, com mais pagamento de dividendos, é o Reino Unido, acima de 75 bilhões de dólares, se não me engano. E o terceiro lugar é o Japão. Agora, se você for investidor, pessoa física, residente fiscal no Brasil, será que valeria a pena talvez abrir uma conta numa corretora lá em Londres ou no Japão só para poder talvez investir em algumas empresas que pagam dividendos lá? Aí fica mais numa reflexão. A grande maioria das pessoas investem em empresas que pagam dividendos no Brasil, porque aqui, basicamente, a gente tem benefício fiscal de não ter que pagar imposto de renda em relação ao recebimento dos dividendos. Pelo menos até o presente momento que a gente está conversando agora, no dia 3 de outubro de 2024, a gente não sabe como vai ser no futuro. Mas tem pessoas que gostam de fazer uma diversificação do patrimônio para não estar investindo só no Brasil, enfim, e gostam de investir no exterior. Tem algumas empresas que lá fora pagam dividendos, só que o ônus é que o dividendo que é pago das empresas lá nos Estados Unidos tem a cobrança de 30%, né, de imposto de renda retido na fonte. Então, acaba que diminui um pouco o valor líquido, ali no caso, que você vai estar recebendo dos dividendos. Eu, particularmente, para quem é brasileiro, residente fiscal aqui, prefiro investir em empresas que pagam dividendos através do Brasil. E tem empresas gigantescas aqui, bancos, empresas do setor de óleo, gás, biocombustíveis, farmacêuticas também, que no ranking, né, de empresas que mais pagam dividendos do mundo, está nessa sequência. Bancos, empresas do setor de óleo, gás, biocombustíveis e farmacêuticas também. E aqui no Brasil a gente tem várias empresas que têm à disposição, né, disponível, assim, essas opções de investimentos. Geralmente, a maioria das pessoas que investem, pelo menos comigo na consultoria, lá fora nos Estados Unidos investem mais em empresas que assim, têm um foco maior em crescimento, enfim, para ter rentabilidade e dividendos. Geralmente, as pessoas têm preferência de investir aqui para ter esse benefício fiscal de não ter nenhum tipo de pagamento de imposto nos dividendos. Tá? Mas aí vai depender de cada investidor, enfim, eu só estou comentando aqui números, dados, mas vai ter gente que vai ter preferência para receber dividendos nos Estados Unidos e está tudo certo também, não tem nada de errado nisso. Perfeito, então, obrigadão, Luiz, aí pela sua participação. Lembrando que quem acompanha a gente aqui, né, se vocês quiserem ter profissionais como o Luiz ou os outros aí da Suno Consultoria acompanhando vocês, tendo uma carteira personalizada, tendo um serviço aí bastante diferenciado em relação aos demais aqui da casa, só clicar no link que está aqui na descrição ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto da tela. Obrigadão, viu, Luiz, pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, Eduardo. Agradeço a atenção de todos os inscritos aí. Depois, pessoal, deixa o like aí, compartilha com seus colegas, amigos investidores e se inscrevam no canal também. Forte abraço a todos. Boa noite. Fechou, obrigadão. Então essa foi a participação da Suno Consultoria. Como eu falei para vocês, fiquem atentos aí, se você quiser ter a sua dúvida respondida, manda pra gente no chat, pode mandar nos comentários da live, ou você que acompanha a gente pelo Spotify, que a gente sempre tá de olho, ou então nas caixinhas de perguntas do Instagram que a gente sempre abre. E agora